Olá, amigos, que a paz de Jesus esteja conosco hoje e sempre. É com alegria que estamos juntos novamente para mais uma exposição desta feita, palestra essa que estava programada para acontecer presencialmente no Centro de Estudos Espíritas Caminho de Luz da cidade de Bertioga, onde eu resido. Nós estaremos realizando-a de modo virtual em função do momento que vivemos, da necessidade do isolamento físico, do isolamento social para a não propagação da pandemia que assola todo o planeta. E assim, com alegria, com entusiasmo, vamos dar início ao capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo esse que tem por título Amai os vossos inimigos. Significativo ensino de nosso Mestre Jesus, proferido, trazido à luz no magnífico Sermão da Montanha. Nós vamos abordar mais especificamente o início do capítulo nos itens 1 a 4, que tem como temática retribuir o mal com o bem. Vejam vocês que tarefa fácil. Primeiro, amar os vossos inimigos e retribuir o mal que nos fazem com o bem. Fácil? Não, com certeza. Mas vamos lá. Tenho certeza que após as nossas reflexões, certamente estaremos pensando um pouco mais sobre o tema e conseguindo alguma reforma íntima nesse sentido. O capítulo se inicia com o Evangelho segundo Mateus, em que Jesus diz: aprendestes o que foi dito, amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eita, isso está lá no Velho Testamento. Amar o próximo, porém odiar os vossos inimigos. E Jesus diz assim: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Em seguida, Jesus complementa: e se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Já em Lucas, encontramos: se somente amardes os que vos amam, que mérito se vos reconhecerá, uma vez que as pessoas de má vida também amam os que os amam. Resumindo, não há mérito em amar só os que nos amam. E Jesus conclui: amai os vossos inimigos, fazei o bem a todos e auxiliar sem esperar coisa alguma. Kardec em seguida faz um comentário dizendo: se o amor do próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio. Amar ao próximo é caridade. Porém, amar os inimigos é a mais sublime, é o nível mais elevado desse princípio. Porquanto, diz Kardec, a posse de tal virtude, amar os inimigos, representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e o orgulho. Em O Livro dos Espíritos, encontramos, na questão 887, encontramos Kardec fazendo a seguinte consideração, a seguinte pergunta: Jesus também disse, amai mesmo os vossos inimigos. Ora, diz Kardec, o amor aos inimigos não será contrário às nossas tendências naturais? E a inimizade não provirá
não provém de uma falta de simpatia entre os espíritos? E a equipe do Espírito Verdade nos diz: certo, ninguém pode votar aos seus inimigos um amor terno e apaixonado. Não foi isso que Jesus entendeu de dizer. Amar os inimigos é perdoar-lhes e lhes retribuir o mal com o bem. O que assim procede se torna superior aos seus inimigos, ao passo que abaixo deles se procura tomar uma vingança. Ou seja, dizem os espíritos superiores, aquele que retribui o mal com o bem se coloca numa condição, moralmente falando, superior à dos seus inimigos. Porém, aquele que pratica uma vingança se coloca numa posição inferior. Voltando ao Evangelho, segundo o Espiritismo, está lá que geralmente há equívoco no tocante ao sentido da palavra amar. O fato é que, em função da pobreza de linguagem, da linguagem humana, obriga que a gente acabemos nos servindo de uma mesma palavra para exprimir matizes, sutis, situações diversas de um determinado sentimento. Cabe à razão estabelecer as diferenças conforme cada caso. Não pretendeu Jesus, assim falando, amai os vossos inimigos, que cada um de nós tenha para com o seu inimigo a ternura que dispensa a um irmão, a um amigo. Claro que não. Não podemos entender as palavras de Jesus ao pé da letra. A ternura pressupõe confiança. Ora, ninguém pode depositar confiança numa pessoa sabendo que esta lhe quer mal. Ninguém pode ter para com ela expansões de amizade, sabendo que é muito provável que vai abusar dessa atitude. Entre pessoas que desconfiam umas das outras, não pode haver manifestações de simpatia que existem entre aquelas que comungam as mesmas ideias, que têm grandes afinidades. Claro que há uma diferença, não é igual. Enfim, ninguém pode sentir, em estando com um inimigo, com um desafeto, um prazer igual ao que sente na companhia de um amigo. Óbvio que não é igual. A diversidade na maneira de sentir nessas duas circunstâncias diferentes resulta mesmo de uma lei física, a da assimilação e a da repulsão de fluidos. Daí, a diferença das sensações que se experimenta a aproximação de um amigo ou de um inimigo. As sensações são diferentes, aliás, muito diferentes. O contato de um inimigo, de um desafeto, faz bater o coração de uma maneira bem diferente daquela da aproximação de um amigo. A emoção energética da raiva e de outros sentimentos ruins ativam as glândulas que liberam a adrenalina no sangue. Todos já vivenciamos situações assim. O coração acelera, a pressão arterial sobe, a respiração se intensifica, os músculos se contraem e a gente não se sente bem. Amar aos inimigos não é, portanto, ter-lhes uma afeição que não está na natureza. Amar os inimigos é não lhes guardar ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. Em última análise, é perdoar-lhes, sem pensamentos ocultos, sem condições, o mal que nos causem. Amar os inimigos é não opor nenhum obstáculo à reconciliação com eles e desejar-lhes o bem, não o mal. Fácil? Claro que não. Com certeza não. Portanto,
Esses são os ensinos, as recomendações da doutrina espírita. O que nós propomos é que, nessa linha de raciocínio, que a gente procure executar, procure exercitar essas práticas dentro daquilo que nos é possível. Isso é uma situação individual, diferente entre cada um de nós. Há uma gradação desse processo. Não nos cobremos demasiadamente. Façamos o que é possível, porém nessa linha, no caminho do bem. O espírita tem, ou pelo menos deveria ter, a boa vontade de trabalhar com essa situação, de reformar-se. É para isso que encarnamos, para nos melhorarmos. O espírita, então, tem, ou deve ter, uma maneira diferente de ver as coisas, daquelas comuns, da forma comum. Uma vez que entendemos, temos certeza que a vida física, esta vida, não passa de um breve momento na sua existência, na nossa existência. Lembremos o tempo todo. Somos espíritos imortais, jamais morreremos. Então isso muda o prisma, o olhar sobre as mazelas, sobre as dificuldades da vida. Pensemos nisso, a gente vai continuar existindo. Isso é só uma coisa passageira. Será que vale a pena a gente se desgastar, se sofrer tanto por situações que vão passar? Maria Santíssima diz, né? Tudo passa, isso também passará. Sabe o espírita que se encontra, que vai encontrar pela vida, temos que ter consciência disso. Seres maus, perversos. Temos consciência de que são provas. Essas situações com que nos deparamos, essas dificuldades, são provas pelas quais temos que passar. Assim, é comum encontrarmos pela vida desafetos do passado, de outras encarnações, com as quais vivenciamos situações difíceis, problemas, que agora pessoas que reencarnam, não é, que se encontram para o devido resgate daquelas situações geradas no passado. Tudo terá que se resolver, agora ou mais tarde. Tem numa frase de um livro de Emmanuel, no livro Há 2000 anos, tem uma pergunta que Jesus faz para o senador Publio Lentulus. Escuta, como é que vai ser aí a questão da sua evolução? Agora ou os milênios? A escolha é nossa. Assim, aceitando essas situações que nos são colocadas pela vida, devemos entender, suportar com sabedoria e caridade essas provas, difíceis, é verdade, porém sem queixar-se. E assim conseguimos torná-las menos amargas. Não nos esqueçamos. Houve um planejamento reencarnatório. A maioria das situações difíceis foi planejada com a nossa participação. Programou-se reencontros com desafetos do passado, muitas vezes, inclusive, na nossa família consanguínea, não nos iludamos, e encontros infelizes pela existência. Débitos do passado, débitos de quem? Nosso? Do outro? Não sei. Se bem que normalmente a gente se acha ótimo, né? Nós estamos sempre certos. O outro que está errado, né? Então, o ideal seria que, em vez de nos queixarmos dessas difíceis provas, agradeçamos a Deus. Agradeçamos a Deus pela oportunidade, por Ele, Deus, nos experimentarmos em nossa paciência e resignação. Em Mateus, encontramos outro ensino de Jesus relacionado, que diz, bastante conhecido: se alguém vos bater na face direita, lhes apresente também a outra.
Eita. Amigos, quanto aos sentimentos ruins, já dissemos, é difícil administrar, lidar com isso, mas temos obrigação de exercitar, de desenvolver em nós mesmos uma capacidade, a capacidade individual, como dissemos agora há pouco, é diferente, mas cada um tem a sua. A capacidade que cada um tem para gerenciar esses sentimentos ruins, dentro do possível, é claro, e esforçando-nos sempre um pouquinho mais. Sabemos a direção, sabemos o caminho, o roteiro está aí, o que Jesus nos ensinou, então a gente sabe a direção. Vamos esforçar um pouquinho. Educação dos sentimentos, essa é a chave. Educar a maneira como nos sentimos. E importantíssimo, é claro, não colocar obstáculos a uma reconciliação, se ela for possível. Mais ainda, se houver oportunidade, busque a reconciliação. Estudando o tema, e certamente com a ajuda dos espíritos amigos, durante essa pesquisa, notamos que algumas traduções de O Evangelho segundo o Espiritismo não usam a expressão retribuir o mal com o bem, e sim pagar o mal com o bem. Notem, retribuir o mal com o bem, retribuir, ou pagar o mal com o bem. Interessante que nossa reflexão se deu em torno do seguinte: essa mudança do verbo retribuir para pagar nos trouxe assim, por que alguns usam retribuir, outro pagar? Né? O fato é o seguinte, queremos trazer também essa visão. Todos conhecemos os princípios da lei de causa e efeito. Por essa lei, todos, indistintamente, irão saldar seus débitos com as leis divinas. Não há como escapar. Lei de causa e efeito. A cada ação corresponde uma reação. Dessa forma, o mal que fizemos no passado, e fizemos, meus amigos, o mal que fizemos no passado, em muitos casos, pode ter gerado desafetos, inimigos que até hoje nos perseguem, nos cobram para que a gente pague, aí eu estou usando pagar, salde os débitos que eles entendem que eles têm conosco, os créditos, melhor dizendo, e nós temos débitos com eles. Consequência do que lhes fizemos, ou do que eles entendem que nós fizemos. Porque, em geral, tanto nós como eles, nos achamos certos. Né? A gente sempre está certo, o outro é que está errado. Esse processo de cobrança, débito, crédito, inclui boa parte das obsessões, como a gente sabe. Obsessões que ocorrem entre encarnados e desencarnados, em todos os sentidos. Assim, por essa ótica, faz sentido o conceito de pagar o mal com o bem, pois fazendo o bem àquele que nos faz mal, que nos fez mal, dentro do que é possível, como a gente viu. Desculpa estar insistindo nisso, dentro daquilo que é possível para cada um. Fazendo o bem, a gente cria uma atmosfera saudável em torno de nós mesmos e enviamos boas energias, energias de melhor qualidade para aquele que nos agride, que nos deseja mal, que pensa em vingança. Enviemos boas energias se desejarmos fazer o bem. Com essa mudança da nossa parte, resultante, portanto, da educação dos nossos sentimentos, guardem isso, amigos, educação dos sentimentos. Com essa mudança, a gente produz uma conexão fluídica
energética, mais saudável, criando uma boa possibilidade, uma provável possibilidade de atenuar, de minimizar esses sentimentos e energias dirigidas a nós. Até porque a gente se coloca numa outra condição vibratória. E esse pensar com melhor qualidade nos protege dos dardos energéticos inferiores. Dessa forma, é bom e melhor para todos os envolvidos, para a psicosfera do ambiente que vivemos, que não desejamos o mal para quem nos faça mal. Não desejemos. Que não guardemos rancor, desejos de vingança, etc. Pois lembremos que há uma justiça divina que a tudo vê. E como disse Jesus, reconcilia-te depressa com teu adversário enquanto estás com ele a caminho. Esse a caminho é encarnado. Para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao carcereiro e te joguem numa cadeia, numa prisão. Com toda certeza afirmo, diz Jesus, que de maneira alguma sairás dali, enquanto não pagares até o último centavo. Portanto, deixar-se conduzir por esses sentimentos ruins, infelizes. É como se a gente guardasse dentro de um armário, na nossa despensa, um monte de alimentos estragados. Não serve para nada e ainda pode nos causar grande prejuízo. Alimentar sentimentos como raiva, mágoa, rancor, ódio, etc., é como se a gente tomasse um veneno querendo que o outro morra. O espírito Hamed traz num livro muito legal, um livro muito bom, chamado Renovando Atitudes, esse é o nome do livro. E ele comenta vários aspectos do Evangelho, e nessa temática de retribuir o mal com o bem, ele comenta a certa altura o seguinte: emoções ou formações psíquicas, tais como a raiva, o rancor, a cólera, os impulsos de agressividade, são sentimentos irracionais, porém espontâneos, inatos da mente humana, os quais têm origem, esses sentimentos irracionais, têm origem no mundo animal, de onde viemos. Já estivemos no reino animal ao longo de milênios. Depois migramos para o reino hominal, onde nos encontramos a caminho do reino angelical. Mas para isso precisamos ir nos melhorando, né? As manifestações desses sentimentos ocorrem em níveis diversos de intensidade, de acordo com o grau evolutivo de cada um. Não queremos aqui julgar ninguém, mas quando você observa essa alta agressividade, esses sentimentos irracionais, a busca de vingança, tal, essas situações de agressividade denotam o grau evolutivo do espírito. Tem relação direta com isso. Por outro lado, diz Hamed, o sentir com intensidade essas emoções ruins e sofrer, porém engolindo-as, ou seja, a gente então não pode ser agressivo, desejo de vingança, ficar com raiva, etc., né? Não pode. Tá bom. Então, mas se a gente não exala essas situações e sofre com o acontecido, com as situações, com o mal que nos fizeram, esse sofrimento faz com que a gente vá engolindo, né? É como se diz engolir sapos, né? A gente vai engolindo. Esse é um processo antinatural.
pois acaba gerando o escoamento dessas energias deletérias para o corpo físico, atingindo vários órgãos. Isso varia de pessoa para pessoa, mas que atinge, atinge. Gerando dessa forma a somatização, com o aparecimento das mais variadas doenças, em geral doenças muito graves. Os cânceres, por exemplo, na sua maioria têm essa origem. São as doenças psicossomáticas. Ah, meu Deus, e agora? O que eu faço? É errado, como aprendemos no Evangelho, que a gente manifeste a agressividade, né? Aquilo que eu estou sentindo por alguém que nos fez mal. Está errado, está errado. Por outro lado, eu não posso engolir essa situação, esses sentimentos ruins, porque eu vou ficar doente. Não posso colocar para fora a minha raiva, o meu rancor, a minha mágoa, meu desejo de vingança, mas também não posso ficar com ele engolindo, ruminando, porque eu vou ficar doente. E agora? Aí não tem jeito. Pois é. Como dissemos, é difícil mesmo. Mas devemos desenvolver um esforço sincero, boa vontade e trabalhar, exercitar-se na seguinte direção. Primeiramente, e muito claro, evite os conflitos ao máximo. Evita os conflitos. É melhor ser feliz ou ter razão. Sabe? Cai fora de encrenca. Muitas vezes não dá. Até falamos aqui de obsessores e tal. Tem situações que a gente não consegue escapar. Mas daquilo que for possível, evita. Você já vai eliminar um monte de problema. Afaste-se. Evite o conflito. Porém, em eles acontecendo, e vão acontecer, são as provas que falamos agora há pouco, inevitável que irão acontecer, né? Não permitir que os sentimentos ruins gerados pelo conflito, pela situação difícil, pela agressão, seja lá o que for, não permitir que eles cresçam, tomem força, poder, a ponto de desequilibrar emocionalmente, de desestabilizar, de você perder a razão, o raciocínio, a calma, a ponto de tirar a sua paz, tirar a razão, o bom senso. Lembremos o seguinte: a dor é inevitável. A dor é inevitável, porém o sentimento é opcional. A maneira como lidamos com a dor é opcional. Existe o bem sofrer e o mal sofrer. Está lá em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 19. Notem bem sofrer, mal sofrer. A dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Assim, o quanto for possível, mantenha a sua serenidade. Procure pairar acima desses cotidianos desagradáveis, dessas situações, entender. Lembra Jesus? Pai, nos seus últimos momentos, num sofrimento atroz, sofrimento de dor, eu digo. Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Assim, a chave está com Jesus, sempre. O caminho, autoconhecimento, autocontrole, novamente, educação dos sentimentos. Pensem nisso. E claro, tudo isso que falamos, o mais importante é que tenhamos absoluta confiança na justiça e na providência divina. Lembrando sempre da preciosa orientação de Jesus quando diz: orai e vigiai. Fiquem bem. Paz a todos. Obrigado.